O final de semana foi muito agitado na guerra na Ucrânia e, de forma geral, no leste europeu. Temos ali um atrito agora entre Bielorrússia e a Polônia, Rússia e a Polônia. Muitos acontecimentos no sul da Ucrânia, principalmente no porto de Odessa, entre outros ali acontecimentos que vou colocar de forma bem objetiva neste vídeo, por conta dos movimentos que... Na verdade, o que interessa nesse momento são as peças desse tabuleiro sendo movimentadas, principalmente sobre geopolíticas, e na guerra realmente vai ficar dessa forma mais estagnada. A Rússia enviando mísseis, a Ucrânia se defendendo, e vai ser mais ou menos essa conformação de movimento bélico que está acontecendo e que vai acontecer por um longo período, quem sabe até anos, segundo alguns analistas, nessa guerra na Ucrânia interminável, tá? Antes de começar, peço a você se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que o canal é relevante e mais pessoas possam também usufruir desses conteúdos, dessas informações para o crescimento do canal, esse canal novo que pertence ao canal principal Área Militar. Então, esse final de semana, como eu bem disse aqui, foi bem movimentado no quesito de assuntos geopolíticos, tá? Mas vou tratar também aqui algumas questões de guerra, por exemplo, que a Rússia ela atacou novamente a região do porto de Odessa, lá no sul da Ucrânia. E o que isso significa, né? Houve essa barragem mais intensa que danificou uma estrutura portuária crítica lá na região da Ucrânia, principalmente de transporte e escoamento de grãos, que segundo a Rússia certamente foi regiões que continham ativos militares da Ucrânia, que, na verdade, a Ucrânia alega que ele objetivou realmente ataque civil e região de infraestrutura crítica da região de Odessa. Ali, pelo menos uma pessoa morreu, 22 ficaram feridas, e realmente a cidade ela tem sofrido repetidos ataques nos últimos dias, principalmente após ali a ponte que liga a região da Crimeia com a região de Krasnodar, na região da Rússia, que é a ponte de Kerch, na Crimeia, ser danificada após diversos ataques aí por parte de forças apoiadas pela Ucrânia, que na verdade a Ucrânia ela não confirma esse tipo de ataque. E também isso se intensificou, esse problema, né, virou realmente um problemão por conta da saída da Rússia do acordo de grãos, que não foi estendido por Putin. Nesse também meio tempo de ataque na região de Odessa, nas infraestruturas críticas, que também atingiu regiões mais civis, por conta dos destroços, muito provavelmente de interceptores da Ucrânia, que danifica os mísseis logo em profundidade aérea, muito próximo ali da última camada de defesa, e esses destroços caem nas regiões civis e realmente danificam casas e machucam pessoas. Na ocasião do último final de semana, 4 crianças ficaram feridas, num total de 22 pessoas, como havia dito, e uma morte. E o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele teve aquele encontro, né, com o Lukashenko no domingo, lá em Moscou, que foi para o desenvolvimento de várias estratégias ali de relacionamento mais estreito entre as duas nações no quesito defesa e segurança ali da região. E o Putin, ele falou que a contraofensiva da Ucrânia ela falhou ao receber ali o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, nas suas reuniões ali de negociações também, lá em São Petersburgo também, né? Então, para o Putin, ele disse que não há contraofensiva, que a contraofensiva falhou. Nos últimos dias, até o próprio presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele confirmou que realmente o progresso da contraofensiva
ela é bem lenta, é uma progressão mais lenta, isso por conta da faixa ali de mais de 1.000 quilômetros de extensão de obstáculos impostos pela Rússia, com trincheiras lamacentas, trincheiras com explosivos, com minas, com arames farpados, com dentes e dragões espalhados por uma extensão enorme que dificultam o trânsito de veículos blindados de infantaria e até mesmo veículos pesados, veículos de combate da Ucrânia. E veja só que você não consegue, por exemplo, abrir espaço de uma forma muito fácil, como os sapadores da Ucrânia. Quem que são sapadores? São aqueles que retiram as minas, né? Aqueles militares especializados nisso. Eles não conseguem de forma muito rápida tirar esses dentes de dragões, porque realmente é muito difícil, realmente é muito pesado e você precisa de um maquinário para empurrá-lo de forma muito gradual e ir para o lado e abrir alguns espaços. E isso certamente dá ao inimigo, por exemplo, do lado da Rússia, em relação à Ucrânia, claro, você tem uma exposição da sua posição ali. E a Rússia ela pode contra-atacar naquele mesmo instante em que as forças de infantaria e os sapadores tentam desminar aquela região e também retirar esses obstáculos. O que se torna, muito é claro, uma vulnerabilidade daquela região. Por isso que o progresso ele é lento. Putin, ele diz que a contraofensiva falhou, mas até nesse momento os militares, as autoridades da Ucrânia, inclusive o Zelensky, afirmou que não falhou, que ela continua e o que acontece é essa progressão que ela é realmente um pouquinho mais lenta. Enfim, são o quê? Jogos do tabuleiro, que também não somente de questões bélicas, equipamentos, mas também de informações. Essa é uma guerra de procuração, uma guerra que está colocando muita tecnologia, muitos armamentos de décadas pesados, já obsoletos, mas atualizados, e também guerra de informação. Né? E Lukashenko, ele afirmou, o presidente da Bielorrússia, ele afirmou que Minsk, a Bielorrússia, estava controlando a situação com combatentes do grupo mercenário Wagner e restringindo-os a permanecer no centro do país. E a Bielorrússia está hospedando, é claro, os combatentes de Wagner após aquele levante, aquele motim, né, levante armado, militar, e um contrato entre Putin, Lukashenko e o líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, chegou numa conclusão em que ele iria receber esses mercenários até a Bielorrússia, dar abrigo, hospedagem a esses militares, só que esses militares, eles estão... Não dá para saber se isso é uma guerra de informação, uma narrativa combinada entre as partes, Lukashenko e Putin, tá? Deixar bem claro aqui. Mas, de certo modo, você tem uma tropa Wagner organizada, leal ao seu Prigozhin, ao líder, em que ele se instalou muito próximo ali de Minsk, a mais ou menos uns 80 quilômetros de Minsk, que dá também uns 600 quilômetros de Moscou. Muito mais perto do que eles tinham a base antes, lá na região de Rostov, lembram? Lá no sul da Rússia, que dá em torno de 1.000 quilômetros, 1.100 quilômetros de distância. Que foi aquele percurso ali de mais de 800 quilômetros até chegar perto de Moscou. E quase o levante pisou na capital russa. Então, Lukashenko, o que ele trouxe aqui para a gente, né? Trouxe essas informações que, de certa maneira, Prigozhin, ele não dá para saber se ele não tem mais o controle de seus militares ou se há tudo um plano para isso, mas ele disse, Lukashenko, que as tropas elas querem marchar para a direção ao ocidente, para a região oeste. Se você vai caminhar para a região oeste, você vai chegar onde? Você vai chegar na Polônia. E a Polônia é um estado membro ativo de quem? Da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. Então, se você observar,
é que essas informações que foram jogadas ao vento, elas têm também um certo objetivo de causar o quê? Medo e movimento na Polônia e na OTAN. Talvez Putin, ele quer entender qual seria o movimento inicial de tomada de decisão da OTAN e da Polônia, né? Porque, vejam só, o Putin, ele se esforçou nessa questão de parar esse levante, mas também ele conseguiu levar esse levante, essas tropas, ali muito próximo de uns 200 a 300 quilômetros da primeira fronteira com a Polônia. Então, há um estreitamento, ele tirou ele da Ucrânia e colocou muito próximo da fronteira da OTAN. Ele fez um deslocamento legalizado e, para muitos sem sentido, mas há uma espécie de estratégia por detrás disso tudo. Então ele posicionou suas tropas do lado da OTAN, onde você tinha a Bielorrússia, agora ela está ainda mais auxiliada, encorpada por uma tropa que não é regular, que é uma tropa que ela, vejam só, ela não é regular, ela é mercenária, ela é paga para isso, de Wagner Group. E quando Putin, ele fala que as tropas estão lá e o Lukashenko fala que elas estão querendo avançar para o oeste, mas está tentando conter, está conseguindo conter essa vontade das tropas de Wagner, parece que nos faz remeter a algo em que são tropas que não têm bandeira, não são tropas que não têm um país de origem. Se ela saiu da Rússia e está na Bielorrússia, por que ela está lá na Bielorrússia? Algum movimento, alguma estratégia por trás disso. E ela construiu uma base militar que tem até caça de combate, que a própria OTAN falou que isso não tem problema nenhum, porque mesmo se equipar com equipamentos, com bombas, com mísseis, certamente não vai dar nenhuma preocupação para a OTAN. Então isso já descarta. Mas tem até caça. Vejam só, a qualidade dessa estratégia. Tirou lá da região da Ucrânia, onde que ela não estava progredindo até o ocidente, estava parada na região de Bakhmut, Zaporizhia, região de Donetsk, e já mandou ali 200 quilômetros da primeira fronteira com a Polônia. É uma estratégia de jogo ousada, mas é uma estratégia de jogo e pode até arriscar que esse levante militar foi até estratégico para que isso acontecesse, colocar as tropas posicionadas na Polônia. É o que eu estou aqui jogando ao vento, tá? Pode ser que seja uma estratégia ousada de Putin ou até mesmo de Evgeny Prigozhin para que isso fosse possível. Por quê? Bakhmut, ele cumpriu a missão dele. E os chechenos já estavam sendo integrados no exército regular de Putin, de Sergei Shoigu, né? E esses chechenos já estavam substituindo algumas tropas de Wagner Group. Então, vejam só, pode ser uma estratégia ousada. E se Wagner Group avançar em direção à Polônia? Como Putin já descartou, que não tem mais laços com o Wagner Group, quem está sustentando o Wagner Group agora? Bielorrússia? Provavelmente eles estão já fazendo uma espécie de estratégia de um grupo armado paramilitar sem bandeira e sem uma liderança vinda de Moscou, um comando vindo de Moscou. Então, certamente, é uma tropa paramilitar que não busca a independência de nenhum território, mas busca o quê? Avançar para o oeste, que nesse momento Lukashenko está contendo. É uma estratégia, como já falei, ousada e arriscada, mas não dá para ser descartado. Vamos observar esses movimentos, com certeza vai dar muito pano para manga, porque se as tropas Wagner atacarem as tropas e as fronteiras, o território da Polônia, Putin já avisou, se a Polônia atacar a Bielorrússia, vai atacar automaticamente, é uma agressão contra a Rússia e vamos interferir com todos os meios possíveis. Ele deu essa deixa. Mas se as tropas pisarem dentro ali no solo polonês, e a Polônia, claro, ela vai reagir a essa injusta agressão. Vai haver uma retaliação,
porque não está atacando a Bielorrússia. Então, há muitas questões a serem debatidas. E para finalizar, a Ucrânia ela alegou que a Rússia bombardeou um centro cultural na região de Donetsk e também na região de Odessa, que destruindo uma catedral e ferindo várias pessoas ali na região. Então, realmente é uma situação bem delicada. E ainda também tem mais a questão do acordo de grãos, que eu acredito que nos próximos meses vai haver esse acordo novamente, porque a Rússia ela precisa desse escoamento de produtos dentro ali do porto da Rússia e também restaurar esse código de transação internacional entre bancos, que é o SWIFT, e precisa desse código para escoar seus fertilizantes, escoar seus grãos, para que sua economia ainda não seja afetada ainda mais, tá? E a Europa ela precisa desses grãos ali do Mar Negro e eu acredito que esse acordo será assinado num tempo aí, no futuro próximo, vejam só, podem marcar aí, se a Europa, a Ucrânia, a OTAN, os Estados Unidos não conseguirem uma alternativa para o escoamento de grãos da Ucrânia, que pode ser por terra via Romênia, via Polônia, via Lituânia, para desembocar lá no Mar Báltico. É esse o geral desse final de semana e dos acontecimentos dessa segunda-feira e assim todos esses movimentos geopolíticos por trás desta guerra que pode afetar e está afetando, claro, né, todo mundo aqui, inclusive no Brasil. Obrigado pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, esse canal novo, que é um canal ali, um braço direito do canal principal Área Militar. Agradeço sua presença, curtem o vídeo, se inscrevam, ativem o sino de notificação e até o próximo vídeo aqui no Analytics.